E aí, família? Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios do esporte. E não estou falando sobre encontrar o Mundial do Parmeira. E sim o que acontece quando mulheres jogam futebol contra homens. E não é teoria, não é mito. A seleção feminina dos Estados Unidos, a tetracampeã mundial, resolveu testar isso na prática. E o resultado? Bom, acho melhor você assistir sentado. Elas, cheias de títulos, enfrentaram o Wrexham Dragons, o time do comediante Ryan Reynolds, o Deadpool. Esse que é um time da 5ª divisão inglesa. Ou seja, um time que, se fosse aqui no Brasil, tava jogando a Série D com os concursados do Detran. Bom, o time deles tinha 3 aposentados, que só jogam por causa do café que vai ter depois do jogo, 2 moleques da base que ainda não sabem o que é um salário, né? E um goleiro que só tava ali porque o titular esqueceu a chuteira. E do outro lado estava a seleção feminina, com sangue nos olhos, querendo mostrar pra que vieram. Elas estavam com tanta confiança que você até pensava realmente que elas conseguiriam fazer frente a esse time. Bom, e mesmo assim, em 20 minutos estava simplesmente 7-0. O jogo terminou 12-0. E olha que os caras claramente deram uma segurada para não causar mais trauma. Se fosse no modo vingança dos rejeitados, teria sido pelo menos uns 20-0 com direito a gol de bicicleta do goleiro. Mas eles ficaram com muita pena delas. Elas até se esforçaram, mas simplesmente não deu, né? E aí temos a declaração da Heather O'Reilly, uma das jogadoras dessa partida. Ah, sim, estão super orgulhosas, sim. Afinal de contas, perderam de 12-0, né? Sendo que, na verdade, poderia ter perdido de 16, de 20-0. Mas, bom, vamos ser sinceros, gente. Isso não é orgulho. Isso é síndrome de Estocolmo esportiva. É igual aquele seu amigo que toma de 7-1 pra você no FIFA e depois ele fala: mas, pô, eu tava simplesmente dominando o jogo. Não, irmão, você não tava dominando o jogo, você tava sendo amassado. Enfim, também temos outros casos que viraram piada, como este caso, provando que mulheres não podem jogar contra homens, porque é biologicamente impossível dar certo. Homem sempre vai levar vantagem. Vamos aos outros casos. Bom, essa mesma seleção nos Estados Unidos teve a brilhante ideia de, em 2017, enfrentar um time sub-15 do Dallas. E bom, a gente sabe que o futebol nos Estados Unidos não é lá tão evoluído. Depois que o Messi foi pra lá, aí que ficou mais escrachado ainda, que eles não sabem jogar bola. Eles não sabem jogar futebol. O Luis Suárez, com 2 joelhos a menos, tá conseguindo deitar e rolar lá. Os goleiros são ruins, os jogadores são ruins. Enfim, o futebol é completamente inferior ao jogado no resto do mundo. Então você imagina como que deve ser um time sub-15 do Dallas. Bom, deve ser tenebroso de ruim. Eu tenho certeza que o sub-10, sub-11 aqui do Brasil, com certeza amassaria esses meninos do sub-15 de lá dos Estados Unidos. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que essa seleção feminina dos Estados Unidos enfrentou esse Dallas sub-15 e elas conseguiram a proeza de perder por 5-2 para um time de crianças. Ou seja, um time de moleques que ainda assistem Peppa Pig meteu uma surra nas campeãs mundiais. Mas olhando pelo lado positivo, elas pelo menos conseguiram fazer 2 gols dessa vez, né? Não perderam por 7-0. Assim como nesse próximo exemplo, em que a Austrália feminina enfrentou um time juvenil masculino. Isso lá em 2003. E elas perderam por 7-0. Bom, temos diversos exemplos como esse. Também da nossa seleção feminina, que perdeu para o time do Grêmio. Um time sub-15, se eu não me engano também. Enfim, assistindo esses jogos, parece que o técnico dos caras fala: meninos, se fizerem 10-0, a gente vai preso por crime de guerra. De tão fácil que é. Porque a gente vê que realmente, se forçar mais, os moleques vão simplesmente meter uma goleada histórica. Não é falta de habilidade. As minas são cracudas da bola. Mas futebol masculino e feminino são esportes totalmente diferentes. Vamos lá, exemplo. Biologia básica, né? Velocidade. O homem médio corre mais que a mulher média. E não, isso não é machismo ou qualquer coisa do tipo. Isso é fisiologia pura. Na força, o chute de um homem pode chegar até 130 km. Ou às vezes mais forte, né? Como é o caso de Roberto Carlos, vamos dizer assim, né? Já o chute de uma mulher pode chegar no máximo a 90 km. E isso pegando a mulher que chuta mais forte no mundo todo. Na questão de resistência, homens aguentam mais porrada. É, claro, também dependendo do homem, né? Mas então, nunca vai ter um jogo justo? Bom, se for pra ter um clássico dos sexos, vamos dizer assim, o que eu sugiro? Bom, primeiro que homens joguem de muleta, igual seu tio bêbado na pelada. Ou que goleiras podem usar rede de vôlei no gol. Ou até se um time masculino fizer 5 gols, joga o resto da partida de olhos vendados. Porque senão vai ser igual aquele vídeo de 2 jogadores profissionais jogando contra um bando de crianças. É engraçado, mas é cruel, né?
Bom, conclusão é que é melhor cada um no seu quadrado. O futebol feminino é incrível, mas comparar com o masculino é igual comparar um Fusca com uma Ferrari. Os dois são carros, mas um vai te deixar na mão na subida. As mulheres não precisam jogar contra homens pra provar nada. Até porque se fosse assim, o Brasil masculino teria que jogar com um cavalo pra ver se assim eles aprenderiam a correr, né? Esse cara tá tudo morto. E aí, curtiu? Mulheres versus homem no futebol rola ou é pedir pra sofrer? Comenta aí. E se gostou, deixa o like e compartilhe, hein? Porque humilhação esportiva é melhor quando é coletiva.